Olá, hoje vou ser o seu guia nesta jornada para aprender polonês enquanto mergulhamos na incrível lenda do Dragão de Babel. Vamos explorar em detalhes as palavras e frases desse episódio. Se você não assistiu, clica aí em cima. Vamos lá? Dawno, dawno temu. A frase dawno, dawno temu é o equivalente polonês do nosso era uma vez. Mas se a gente for traduzir palavra por palavra, fica ainda mais interessante. Dawno significa há muito tempo. Repetir dawno, dawno é como dizer há muito, muito tempo, algo que reforça a ideia de que a história começou num passado distante. E temo é a forma que indica atrás, no passado, naquela época. Então, juntando tudo, dawno, dawno temo é uma forma poética de começar uma história, criando logo um clima de mistério e magia. É interessante notar como muitas línguas têm expressões parecidas para iniciar contos. Em português dizemos era uma vez. Em polonês dizemos dawno, dawno temu. Za panowania króla Kraka. Zapanowania króla Kraka. Zapanowania. Za é uma preposição que nesse contexto significa durante ou no tempo de. Panovania vem da palavra panovania, que significa reinado ou governo. Juntas, Zapanovania significam durante o reinado de, ou no tempo do governo de. Króla Kraka. Króla é a forma no caso genitivo de król, que significa rei. O genitivo é usado em polonês para indicar posse ou relação, como do rei. Krak é o nome do rei, uma figura lendária associada à fundação de Cracóvia. Portanto, Króla Kraka significa do rei Krak. Juntando tudo, a expressão completa Zapanowania Króla Kraka traduz-se como durante o reinado do rei Krak, ou no tempo do governo do rei Krak. W grodzie nad Wisłą. W grodzie. W é uma preposição que significa em ou no. Grodzie vem da palavra grude, que significa fortaleza, cidade fortificada ou assentamento medieval. A terminação ie em grodzie indica que a palavra está no caso locativo, usado para indicar localização, onde algo acontece. Portanto, Wygrodzie significa na cidade fortificada ou na fortaleza. Nad Wisłą. Nad é uma preposição que significa sobre, acima de, ou nesse contexto, às margens de. Wisłą é a forma do caso instrumental de Wisła, que é o nome do rio Vístula, o maior rio da Polônia. O caso instrumental é usado aqui porque a preposição nad exige esse caso para indicar proximidade ou relação espacial. Assim, nad Wisłą significa às margens do Vístula, ou perto do Vístula. Gdzie dziś leży Kraków. Gdzie significa onde. Dziś significa hoje. Leży é a forma do verbo leżeć, que normalmente significa estar deitado, mas aqui é usado figurativamente para indicar a localização de algo, ou seja, estar situado. Portanto, gdzie dziś leży Kraków significa onde hoje está situado Cracóvia. Pojawił się nieproszony gość. Pojawił się significa apareceu, com pojawił sendo a forma do verbo pojawić się, aparecer, no passado. Nieproszony significa não convidado ou indesejado. Gość significa convidado ou visitante. Dessa forma, pojawił się nieproszony gość significa aparecer um convidado não convidado ou um visitante indesejado. Smok. Smok significa dragão em polonês. Ten ogromny gad zamieszkał w jaskini. A frase ten ogromny gad zamieszkał w jaskini em polonês significa esse enorme réptil morou na caverna. Esse enorme monstro viveu na caverna. Ten significa esse ou este, referindo-se a algo próximo ou já mencionado. Ogromny significa enorme, gigantesco. Gad é uma palavra que pode se referir a um réptil ou monstro, dependendo do contexto, frequentemente usada para descrever criaturas grandes e temíveis. Zamieszkał é a forma do verbo zamieszkać, morar, viver, no passado, indicando que o réptil viveu naquela caverna. W jaskini significa na caverna. U podnóża Wawelu. A expressão o podnóża Wawelu
significa ao pé de Vavel, na base do Vavel. U significa ao ou na, indicando proximidade ou localização em relação a algo. Podinúgia significa ao pé ou base, referindo-se à parte mais baixa ou próxima de uma montanha, colina, ou nesse caso, uma colina onde se encontra o castelo de Vavel. Vavelo é o genitivo de Vavel, que é o nome de uma colina em Cracóvia, famosa por abrigar o Castelo Real de Wavel e a Catedral de Wavel. Siejąc postrach wśród mieszkańców. Siejąc é o gerúndio do verbo siat, que significa semear, mas pode ser usado figurativamente para indicar a ação de causar ou espalhar algo. Postrach significa pânico, terror ou medo, no sentido de causar grande aflição ou terror. Wśród significa entre, indicando que o pânico está sendo espalhado entre as pessoas. Mieszkańców é o genitivo de mieszkańcy, que significa moradores ou habitantes. Smok miał nieposkromiony apetyt. Smok, como já vimos, significa dragão. Miau é a forma do verbo mieć, que significa ter, no passado, na terceira pessoa do singular, que significa, portanto, ele tinha, ele possuía. Nieposkromione é um adjetivo que significa indomável, incontrolável ou insaciável. Vem da raiz do verbo poskromić, que significa domar ou controlar, com o prefixo nie indicando negação. Portanto, nieposkromione descreve algo que não pode ser controlado ou contido. Apetit significa apetite. Juntando tudo, smok miał nieposkromiony apetit significa que o dragão tinha um apetite incontrolável. A jego ulubionym daniem były owce i krowy. O a aqui significa e, conectando com a frase anterior. Iego significa seu, um pronome possessivo referindo-se ao dragão nesse caso. Ulubionen significa favorito, descrevendo o prato preferido dele. Danien significa prato ou refeição, é a comida que o dragão gostava. Biwe é a forma do verbo bit, o verbo ser no passado, indicando que o prato favorito era composto por essas coisas. Ovce e krove, ovelhas e vacas. Ovce é o plural de ovca, ovelha, e krove é o plural de krova, vaca. I małe psy. E małe psy significa cães pequenos. I significa e. Małe é o adjetivo pequenos, no caso nominativo plural, descrevendo os cachorros. Psy é o plural de pies, que significa cão ou cachorro. Gdy jednak zwierząt zabrakło. Gdy significa quando, indicando um momento ou condição no tempo. Jednak significa no entanto, sugerindo uma mudança de situação ou contraste com algo anterior. Zwierząt é o genitivo plural de zwierzę, animal, que aqui significa dos animais ou de animais. Zabrakło é a forma do verbo zabraknąć, faltar, ficar escasso, no passado, indicando que os animais estavam em falta ou não estavam mais disponíveis. Então, a frase "Gdy jednak zwierząt zabrakło" significa então quando estavam faltando animais. Nie gardził ludzi. Nie significa não. Gardził é a forma do verbo gardić, desprezar, no passado, referindo-se à atitude de desprezo. Ludime é o instrumental plural de lute, pessoas, indicando a quem a ação se refere. Portanto, negardił ludźmi significa que ele não desprezava as pessoas. Zwłaszcza młodymi dziewczątami. Zwłaszcza significa especialmente, principalmente. Młodymi é o instrumental plural de młody, que significa jovem. Dziewczątami é o instrumental plural de dziewczęta, que significa meninas. Król Krak, zaniepokojony losem swoich poddanych, Król Krak, como já vimos, é o rei Krak, o rei de Cracóvia. Zaniepokojony é um adjetivo que significa preocupado ou inquieto. Vem do verbo niepokoić, que significa preocupar, com o prefixo za, que intensifica o significado. Losen vem de los, que significa destino ou sorte. A terminação em
indica que está no caso instrumental. Necessário porque Zane Pocoyone exige esse caso para indicar o motivo da preocupação. Svoi significa seus, no sentido de pertencer ao sujeito da frase, no caso, o rei. É um pronome possessivo reflexivo, usado quando o possuidor é o próprio sujeito. Podanir significa súditos ou vassalos. A terminação ir indica que está no caso genitivo plural, necessário porque svoi exige esse caso. Portanto, até aqui, kru krak, zane pokoyone losen svoi podanir, significa o rei Krak, preocupado com o destino de seus súditos, I zapewne stanem królewskiej spiżarni. e zapewne stanem królewskiej spiżarni significa provavelmente com o estado da dispensa real. I significa e. Zapewne significa provavelmente ou certamente, indicando uma suposição. Stanem, instrumental de stan, que significa estado ou condição. Królewskiej, adjetivo real do rei, no caso genitivo, concordando com spiżarni. Spiżarni é genitivo de spiżarnia, que significa despensa ou armazém de comida. A fala sugere que o rei Krak está preocupado não apenas com seus súditos, mas também com os suprimentos de comida da corte, que provavelmente estavam sendo afetados pelo apetite do insaciável dragão. Ogłosił, że ten, kto uwolni miasto od smoka, otrzyma pół królestwa i rękę jego pięknej córki Wandy. Ogłosił significa anunciou ou declarou. É o passado do verbo ogłosić, anunciar, que indica uma declaração pública. G significa que, é uma conjunção usada para introduzir uma oração subordinada. Ten kto significa aquele que ou quem. Tem é um pronome demonstrativo, aquele, e kto significa quem. Uvolni significa libertará ou livrará, vem do verbo uvolnit, que significa libertar. É a ação de liberar ou salvar. Miasto significa cidade. Otsmoka, od, significa de ou do, no sentido de separação. Smoka é a forma do genitivo de smok, dragão. Juntos, Otsmoka significa do dragão, do monstro. Otshema significa receberá, vem do verbo otshemat, receber. Pulkrulestiva, pul significa metade, krulestiva é a forma do caso genitivo de krulestivo, reino. Juntos, pulkrulestiva significam metade do reino. Irenkeon significa ir à mão, no sentido de casamento. Iego significa sua ou dele. Pienkne significa bela. É a forma feminina do adjetivo pienkne, belo, que concorda com surki. Surki significa filha. Vandi é o nome da filha do rei, Wanda. Portanto, juntando tudo, temos anunciou que aquele que libertar a cidade do dragão receberá a metade do reino e a mão de sua bela filha Wanda.